E os atacantes Memphis do Corinthians e Di Maria do Rosário Central podem ficar de fora das oitavas de final da Libertadores da América. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo e como isso pode afetar principalmente o nosso timão na busca pelo título da competição. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês por que os atacantes do Corinthians, o Memphis Depay e também o Ángel Di Maria, atacante do Rosário Central, podem ficar de fora da decisão dos dois jogos das oitavas de final da Libertadores entre o nosso timão e o clube argentino. E claro, como isso pode impactar principalmente os planos do nosso timão, que é o que nos interessa, visando, claro, buscar o segundo título da competição. Estamos em um período de incertezas. Por exemplo, para os nossos lados, nós temos o atacante Memphis, que chegou ao Corinthians em 2024 como uma grande contratação, vindo com uma grande bagagem, passagens por grandes clubes da Europa, Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid, e o Memphis, que é nada mais, nada menos que o maior artilheiro da seleção da Holanda, com 55 gols marcados. Também o Memphis é o jogador com o maior número de assistências pela sua seleção. Ao todo são 36. Pouco mais de 100 partidas disputadas. Pelo Corinthians, o Memphis ele tem algo na casa de 80 jogos, sendo uma totalidade de 20 gols marcados e 15 assistências. 3 títulos conquistados pelo nosso timão. E o Memphis, protagonista, ganhamos Campeonato Paulista com ele, Copa do Brasil e também Supercopa do Brasil. Então, o Memphis é um jogador de muita qualidade, atacante com renome mundial e, claro, que para o nosso elenco é um jogador tratado como diferencial. Mas sabemos que existem detalhes envolvendo a permanência do jogador. Antes de falar sobre a questão da permanência ou não do Memphis, vamos falar um pouco sobre o atacante Ángel Di Maria, jogador argentino com passagens por grandes clubes da Europa também. Quem não se lembra daquele período que o Di Maria esteve no Real Madrid, jogando com o Cristiano Ronaldo, também passou pelo Manchester United, jogador que também acabou jogando no Paris Saint-Germain, e o Di Maria também, claro, tem a sua história com a sua seleção da Argentina. Di Maria que ganhou, por exemplo, Copa do Mundo pela sua seleção, jogador que também sempre foi um diferencial vestindo a camisa da sua seleção, um atleta, claro, de muita qualidade. O Di Maria, ele voltou para o Rosário Central, equipe que o revelou para o futebol na temporada de 2025. E acabou também sendo fundamental, principalmente nessa temporada, onde em 20 jogos ele já tem 7 gols e 4 assistências. Mas também, da mesma forma que o Memphis, o Di Maria corre o risco de não jogar o jogo contra o nosso Corinthians, as 2 partidas das oitavas de final, por causa de questão contratual. Voltando para o Memphis, o contrato do Memphis com o Timão vai até o dia 31 de julho. O Memphis, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está na Copa do Mundo com a sua seleção. E claro, estamos acompanhando tudo que se fala sobre renovação ou o Memphis ir embora. Por exemplo, que o Corinthians busca empresas, busca parceiros para bancarem a permanência do jogador. Tem informação também que o Corinthians já fez uma proposta ao atleta com redução de custos e sem ter a necessidade de ter esses parceiros,
que vão bancar a permanência dele, mas também tem o lado que eu sempre falo para vocês sobre o que eu penso, que o Memphis não vai ficar no Corinthians por causa dos políticos, os parceiros políticos do Stable, que na maioria das vezes são as maiores influências para a decisão ou as decisões do atual presidente, eles não querem a permanência do Memphis, porque simplesmente o Memphis falou coisas corretas e necessárias sobre eles após o título do nosso timão da Copa do Brasil do ano passado, quando o Memphis disse que era para os políticos irem a M, os que não querem o bem do Corinthians e tudo mais, toda aquela história que nós já conhecemos. Para mim, sinceramente, isso hoje tem um peso maior em relação à permanência do Memphis do que propriamente falando de custos, porque um jogador que acabou sendo fundamental nas conquistas de 3 títulos, fica aí, de repente, complicado se falar o que valeu a pena ou não em relação aos custos versus aquilo que acabaram acontecendo sobre os retornos. A questão do Ángel Di Maria, o contrato dele com o Rosário Central terminou no início do mês de junho. E, claro, as diferenças na parte do Di Maria, tem pelo menos informação do ESPN que garante que as conversas para a renovação estão bem adiantadas e que um novo vínculo deverá ser firmado, principalmente porque o Di Maria voltou para o Rosário Central com 38 anos para encerrar a sua carreira. Mas, claro, enquanto não renovar o contrato, e como o Di Maria vem fazendo bons jogos, claro que de repente alguma proposta milionária envolvendo muita grana, principalmente do futebol árabe, de repente pode aparecer. Ou seja, ainda não tem nada assinado. Então, nesse presente momento, os 2 jogadores estão fora das decisões da Libertadores. O Di Maria, que já teve seu contrato encerrado com o Rosário Central, e o Memphis, que tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho. Os jogos vão acontecer nos dias 13 e 20 de agosto. Então, ambos os atletas terão que renovarem os seus contratos para participarem dessa partida. Analisando tudo, qual o impacto, quais os impactos, claro, principalmente para o nosso timão, que é o que nos interessa. Vamos lá. Corinthians busca, claro, mais um título de Libertadores. Falando sobre as últimas semanas, os últimos meses, por exemplo, o Corinthians com Fernando Diniz, o Memphis esteve presente em apenas 2 jogos. E foram os 2 últimos jogos ali que ele entrou, jogou um tempo inteiro, jogou alguns minutos. Ou seja, o Fernando Diniz, ele ainda não teve a oportunidade de montar um esquema tático pensando na qualidade do Memphis. Então, o impacto de você não ter o Memphis, teoricamente, muitos podem pensar, o Fernando Diniz montou um Corinthians até que eficiente pelos resultados, principalmente na Libertadores, sem o Memphis. É aí que entra o grande erro. Um atleta como o Memphis, ele pode fazer o diferencial como ele fez nos títulos anteriores que nós ganhamos. Então, o impacto para nós, sem o Memphis, absolutamente que o Corinthians acaba perdendo muita qualidade. Então, sinceramente, é por isso que eu falo para vocês que a renovação tem que acontecer. Então, nesse momento, eu posso falar para vocês que, para o Rosário Central, temos uma excelente notícia sobre o Memphis. Em relação ao Di Maria, os impactos dentro de campo também é a mesma coisa. E claro, como eu disse que ele ainda não renovou o contrato, então até esse presente momento, enquanto não tivermos o anúncio da renovação, da assinatura, tudo confirmado, podemos dizer também que o Di Maria, nesse momento, temos uma excelente notícia sobre o Di Maria para o Corinthians. Então, até esse presente momento, uma excelente notícia sobre o Di Maria para o Corinthians e uma excelente notícia sobre o Memphis para o Rosário Central. Claro, analisando tudo que vem acontecendo, para mim é muito mais fácil o Di Maria renovar o seu contrato. Por quê? Os dirigentes querem, o jogador quer. Pelos nossos lados, sabemos que o jogador quer, maioria de nós torcedores queremos, mas os dirigentes, a maioria deles, fingem
que querem a permanência do Memphis. Então, o impacto, falando, por exemplo, para mim, como um telespectador, poxa, estamos falando aí de 2 jogos que podem não ter 2 dos principais atacantes do futebol mundial. Falando como um torcedor corintiano, eu particularmente, eu gostaria muito que o Memphis renovasse e gostaria que o Di Maria não renovasse com o Rosário Central. Eu tenho que ser sincero com vocês. Estamos falando de 2 jogadores que podem ser colocados ali em uma lista dos principais decisivos para uma Libertadores da América. E por incrível que pareça, dentro do Corinthians, querem que esse jogador vá embora. Querem que esse jogador, o Memphis, não fique. Então, sinceramente, volto a dizer a vocês, se eu pudesse escolher, eu escolheria a permanência do Memphis e que o Di Maria fosse para algum lugar do mundo aí ganhar muito dinheiro e que não ficasse na equipe do Rosário Central. Claro, para o Corinthians ganhar uma Libertadores, para vencermos a Libertadores, estamos falando apenas das oitavas de final da competição. Vamos encontrar ainda grandes jogadores dentro da Libertadores, e claro que o Corinthians não pode escolher, eu não quero que aquele não jogue, não quero jogar contra aquele jogador ou contra aquele time, absolutamente que não tem nada disso. O Corinthians está se preparando para enfrentar qualquer equipe e qualquer jogador, mas absolutamente que na minha visão, se eu pudesse escolher esses detalhes que eu falei para vocês, Memphis fica e Di Maria não, claro que eu iria pensar no caminho dessa forma. Então, o que podemos dizer? Estamos falando de atletas decisivos, atletas importantíssimos, só que até o momento, sim, arriscados de não jogarem os 2 jogos decisivos das oitavas de final da Libertadores. O Memphis, que tem contrato com o Timão até 31 de julho, e o Di Maria, que já teve o seu contrato encerrado com a equipe do Rosário Central. Então, volto a dizer, nesse momento nós temos uma excelente notícia sobre o Di Maria para o Corinthians, envolvendo a possibilidade dele não jogar até o momento sem contrato, e também uma excelente notícia sobre o Memphis para o Rosário Central, e sinceramente, volto a dizer, a chance do Memphis não ficar, claro que são bem maiores das chances do Di Maria não permanecer. Então, o que vai resolver isso? É o tempo que vai dizer se ambos os jogadores vão jogar essa partida ou não. Então, vamos ter que aguardar, porque estamos falando de 2 jogos que vão acontecer daqui a quase 2 meses. Então, era isso que eu queria passar para vocês, detalhes envolvendo as possibilidades das não permanências do Memphis pelos lados do nosso Corinthians e também o Ángel Di Maria pelos lados do Rosário Central. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham? Acham que o Memphis vai ficar no nosso timão, que o Di Maria vai ficar no Rosário Central, o Memphis não fica, Di Maria não fica? E também coloquem aí o que vocês gostariam que acontecesse envolvendo esses 2 atletas, na visão de vocês, se de repente eles podem sim serem realmente os diferenciais para esses jogos decisivos que vão acontecer entre o Timão e o Rosário pelas oitavas de final da Libertadores. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!